E aí, vocês já se perguntaram sobre a história dos cartuchos de videogame? Saiba um pouco mais sobre a história deles e sobre sua importância no mundo dos games. Oi, eu sou o Alex e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos acostumados com jogos de mídia ótica e jogos diretamente baixados na internet. Porém, as coisas nem sempre foram assim e os videogames dependeram muito dos cartuchos por um grande período de tempo. Os cartuchos têm a função de armazenar jogos e inclusive eles têm uma velocidade de transferência maior do que a de CDs e DVDs e até mesmo são mais difíceis de piratear. Mas aí você se pergunta, por que passaram a usar CDs e DVDs se os cartuchos então têm essas qualidades, né? Bom, o problema é que os cartuchos eles não têm uma memória tão boa, ainda mais para os jogos pesados de ultimamente. Para vocês terem uma ideia, o jogo mais pesado já lançado em um cartucho mesmo foi pela Nintendo. E esse jogo tinha 1,7 GB e ele foi lançado pelo Nintendo 3DS, que inclusive é um videogame portátil, né, e não um console. Os simples DVDs possuem 4 GB, DVDs de dupla camada, por exemplo, eles possuem acho que 9 GB mais ou menos. E também tem DVDs mais avançados, né, com 50 GB, tem com 100, tem muito mais, né. A história do cartucho surgiu com um videogame chamado Fairchild Channel F. Esse videogame foi lançado em 1976, foi aí que surgiu o que é conhecido como memória ROM. Ela significa uma espécie de memória de... Foi aí que surgiu a memória ROM, que significa memória apenas de leitura. Mesmo se tratando de uma inovação e algo único, o videogame acabou não fazendo tanto sucesso e sendo ultrapassado rapidamente pelo Atari 2600, que acabou se aproveitando um pouco da ideia e lançando alguns clássicos da empresa e que acabaram fazendo muito sucesso na época. Em 1983 acabou surgindo o Nintendo 8-bits, que foi apelidado por Nintendinho. Ele possuía cartuchos mais atualizados e com mais memória, né? A partir de então acabaram aparecendo cartuchos com bateria e essas baterias possibilitavam que os jogos fossem salvos também. A partir daí os cartuchos continuaram evoluindo, né? Porém apenas em memória, até chegarem em videogames como Mega Drive de 1989 e Super Nintendo de 1991. Após isso, algumas funções apareceram nos cartuchos, como por exemplo o Super FX, que era um componente, né, uma espécie de chip. Ele fazia com que o Super Nintendo, que não tinha capacidade de rodar jogos assim, processasse apenas uma parte do jogo. Isso fazia com que o chip processasse o resto e conseguisse então fazer com que o jogo rodasse normalmente no videogame, que não deveria rodá-lo, né? Aí eu vou deixar um compilado para vocês verem cenas de diversos jogos, né, que usavam a tecnologia Super FX para rodar os jogos do Super Nintendo. Vocês vão ver bem interessante.
Bom, mas aí o reinado do cartucho já parecia estar chegando ao fim, né? Porque a Nintendo e a Sega já tinham planos com mídia ótica, né? Para continuar essa evolução no mercado dos games. A Sega então lançou um periférico para Mega Drive. Esse periférico fazia com que o Mega Drive rodasse jogos usando CD ao invés do cartucho. Só que a Nintendo também queria fazer um periférico muito semelhante com o Super Nintendo. Só que eles iam fazer em parceria com a Sony, que acabou não dando certo e acabaram voltando atrás. E após isso, a PlayStation então acabou lançando o PlayStation. Eu falei certo? Não. Após isso, a Sony acabou lançando sozinha o PlayStation, né, que se utilizava de mídia ótica. Já a Nintendo acabou apostando no Nintendo 64, que já ainda usava os cartuchos, e isso acabou sendo considerado um erro por muitos, né. A partir daí, então, foi considerado praticamente o fim do uso dos cartuchos em consoles, sendo usados praticamente apenas em videogames portáteis, né, como o Microvision, que já utilizava essa tecnologia, né, dos cartuchos, desde o ano de 1979, só que os cartuchos em videogames portáteis só acabaram tendo tanto destaque assim com o Game Boy, né, da Nintendo. Ele foi lançado em 1986 e inclusive teve novas versões desse mesmo videogame portátil. A Nintendo então resolveu apostar nos cartuchos também no Nintendo DS de 2004, enquanto que a Sony preferiu usar a mídia ótica, né, igual o PlayStation, só que no PSP, que era o videogame portátil deles, e foi lançado em 2005. E dessa vez eles acabaram sendo muito bem aceitos, já que eles tinham uma maior mobilidade e também consumiam menos energia. Graças a isso eles acabaram sendo usados em videogames portáteis até hoje, né, como por exemplo o Nintendo New 3DS. Agora eu vou citar um caso bem interessante que saiu até mesmo no G1, eu vou estar deixando o link aqui na descrição, e ele envolve um caso da Atari, né? Os caras lá fizeram uma escavação no deserto do estado do Novo México, ano passado, 2014, e encontraram cartuchos do Atari, cartuchos do jogo ET e do jogo Pac-Man, ambos do videogame Atari 2600. Ah, mas por que eles estavam enterrados lá? Acontece que a própria Atari resolveu enterrar esses cartuchos por conta de uma crise no mercado de games na década de 80, mais ou menos, no qual o jogo ET foi um total fracasso na época. Acredita-se que eles teriam enterrado 3,5 milhões de cartuchos que não teriam sido vendidos. É cartucho pra caramba. Haviam cartuchos intactos, já estavam lacrados, com manual e tudo, e também haviam cartuchos que estavam totalmente destruídos. Mas enfim, esse foi mais um vídeo do Supremacia Nerd, espero que você tenha gostado. Se você achou interessante o assunto, quer dar mais uma olhada em algum vídeo, se inscreve aí que a gente vai postar novas coisas, tem bastante assunto pra vir. O próximo assunto vai ter uma ligação mais ou menos com esse vídeo. E espero que vocês se inscrevam aí, comentem, compartilhem também para ajudar o canal a crescer. E é isso, até o próximo vídeo que sai semana que vem. Falou! O general localizado em uma árvore que sai dentro da casa do número 1, que é o líder da turma. O primeiro episódio da Turma do Bairro foi um episódio piloto chamado A Guerra da Piscina.